Olá! Hoje vamos conhecer Jacques-Marie Émile Lacan. Nascido em Paris em 13 de abril de 1901, foi um psicanalista francês que revolucionou a psicanálise no século XX. Formado em medicina, especializou-se em psiquiatria, defendendo em 1932 a sua tese sobre a psicose paranoica. Seu interesse por Freud o levou a propor um retorno às ideias freudianas, resistindo a movimentos que divergiam da psicanálise clássica, como a psicologia do ego. Lacan inovou ao integrar a psicanálise com a linguística do Saussure, a antropologia estrutural de Lévi-Strauss e a lógica formal, oferecendo uma leitura profunda dos processos inconscientes estruturados como linguagem. Sua obra é marcada por conceitos fundamentais, como os registros do simbólico, do imaginário e do real, além de uma abordagem oral e de seminários que influenciaram intelectuais como Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault e Gilles Deleuze. Após um acidente de carro em 1978 e uma série de problemas de saúde, Lacan faleceu em 9 de setembro de 1981, em Paris, devido à insuficiência renal relacionada a um câncer no colo. Seu legado é vasto, sendo não apenas intérprete radical de Freud, mas também uma figura que ampliou os horizontes da psicanálise para outras áreas de conhecimento humano, deixando uma marca indelével no campo da teoria psicanalítica e das ciências humanas. Ele permanece até hoje uma referência essencial para o estudo do inconsciente e das estruturas da subjetividade. As principais teorias de Jacques Lacan na psicanálise giram em torno de conceitos revolucionários que reinterpretam Freud à luz da linguagem, da filosofia e da lógica. Entre as ideias centrais, destaca-se sua afirmação de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Lacan introduziu os 3 registros fundamentais da experiência humana: o simbólico, ordem da linguagem e leis sociais; o imaginário, imagens e identificações; e também o real, aquilo que escapa à simbolização. Outro conceito-chave é o estádio do espelho, onde a criança reconhece sua imagem no espelho, formando um eu que será sempre uma ilusão e uma fonte de alienação. Lacan desenvolveu a ideia do grande outro, representando a ordem simbólica onde residem a linguagem e as leis que moldam o sujeito, além de ser fundamental na relação analítica. Em termos clínicos, Lacan reformulou a estruturação psíquica em 3 quadros: neurose, psicose e perversão, cada um definido pela relação com a castração simbólica e mecanismos como recalque, foroclusão e negação. Ele ainda concebeu o objeto A como o objeto causa do desejo, um elemento que nunca pode ser plenamente satisfeito, mantendo o desejo sempre em movimento. Além disso, Lacan revisitou os 4 conceitos fundamentais da psicanálise segundo Freud: o inconsciente, repetição, transferência e pulsão, adaptando-os para sua leitura centrada na linguagem no campo simbólico. A sua influência propiciou uma nova compreensão da subjetividade, do desejo e da clínica psicanalítica,
ampliando o alcance da psicanálise para além do que Freud havia inicialmente concebido. Lacan define os 3 registros fundamentais da experiência humana como o real, simbólico e imaginário, conceitos que formam um ternário essencial para compreender a psicanálise. O real é o registro do impensável, do impossível de ser simbolizado ou totalmente apreendido pela mente. É aquilo que escapa ao sentido e à linguagem, representando o que resiste e fura a simbolização. O imaginário está associado às imagens, ilusões e identificações, sendo a ordem da representação, do engano e da formação do ego, incluindo o fenômeno do estádio do espelho, onde o sujeito se forma a partir da imagem refletida que cria uma ilusão de unidade. Já o simbólico é a ordem da linguagem, da lei e da estrutura social que organizam a vida psíquica. Lacan concebe esses 3 registros como interligados e funcionamento em conjunto, formando uma estrutura complexa, onde o sujeito se constitui e vive suas contradições. Os registros reais, simbólicos e imaginários são fundamentais para a compreensão do inconsciente, segundo Lacan, pois cada um deles representa uma dimensão distinta da experiência psíquica que organiza o inconsciente. O registro imaginário influencia o inconsciente na medida em que lida com as imagens e as formações do ego, as ilusões e identificações que o sujeito cria para se reconhecer. O inconsciente, por meio do imaginário, pode se manifestar em formas de fantasias e imagens mentais que moldam o comportamento e a percepção do eu. Já o real representa o que é fora da simbolização, o que escapa à linguagem e permanecem como um vazio ou um trauma no inconsciente. É o ponto cego do inconsciente, aquilo que não pode ser plenamente integrado à narrativa simbólica, gerando mal-estar e sintomas. Assim, os registros se entrelaçam para explicar o funcionamento do inconsciente. O simbólico é a estrutura linguística, onde o inconsciente se articula. O imaginário, a dimensão das imagens e do ego que habitam esse inconsciente. E o real, o limite impossível do inconsciente que marca o excluído da linguagem, mas que retorna na forma de sintomas ou afetos intensos. Essa tríade permite uma compreensão mais dinâmica e complexa do inconsciente lacaniano, enriquecendo a clínica psicanalítica. Jacques Lacan integrou linguística e estruturalismo à psicanálise ao fundamentar a teoria do inconsciente na estrutura da linguagem, inspirando-se principalmente nos trabalhos de Ferdinand de Saussure e Claude Lévi-Strauss. Lacan retomou a ideia freudiana, mas avançou ao afirmar que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, o inconsciente funciona segundo regras semelhantes à da língua, organizadas por significantes que só ganham sentido em relação uns aos outros. A linguística proporcionou a Lacan a descoberta de que os processos psíquicos se realizam através de cadeias de significantes, com o inconsciente operando por meios de metáforas e metonímias, figuras de linguagem que explicam sintomas e manifestações psíquicas. Por outro lado, o estruturalismo via a antropologia de Lévi-Strauss ofereceu a Lacan o conceito de que os sistemas culturais e sociais, incluindo o simbólico, são estruturas ordenadas e dotadas de regras universais que moldam o sujeito. Assim, Lacan articulou a psicanálise com uma visão mais sistemática e formal da subjetividade, enfatizando que o sujeito é sempre atravessado pelas leis simbólicas da linguagem e do saber social, transformando a clínica e a teoria psicanalíticas. Essa integração elevou a psicanálise a um campo interdisciplinar, influente nas ciências humanas, filosofia e também literatura. Abordagens de Lacan influenciam profundamente a psicoterapia contemporânea ao trazer uma releitura da psicanálise centrada em linguagem, no desejo e na subjetividade do sujeito. Lacan entende o inconsciente como estruturado por uma linguagem,
o que torna a escuta do paciente um elemento crucial. Essa linguagem que torna a escuta do paciente um elemento crucial, ele ajuda a captar os significados do sintoma e do discurso da pessoa. A terapia lacaniana busca não apenas a resolução de sintomas, mas compreender a posição do sujeito em relação ao seu desejo e a sua relação com o outro, promovendo uma análise mais profunda das dinâmicas subjetivas. Além disso, a psicanálise lacaniana destaca a singularidade de cada sujeito, afastando-se de modelos clínicos rígidos e protocolos pré-estabelecidos, o que amplia essa eficácia da terapia para uma variedade de transtornos, especialmente aqueles que envolvem dificuldades relacionadas à linguagem, à identidade e aos sintomas psíquicos complexos. Essa abordagem também enfatiza a importância do que Lacan chamou de mais de gozar, jouissance, um conceito fundamental para entender a repetição e também o sofrimento psíquico. Na prática, essa perspectiva influencia a psicoterapia contemporânea ao propor intervenções que focam na produção de sentido na fala do paciente, valorizando a dimensão simbólica e imaginária da experiência, e considera o desejo como motor da subjetividade. A influência de Lacan é sentida não só na clínica, mas também em campos como filosofia, literatura e também ciências sociais, demonstrando a abrangência e a atualidade da sua obra na compreensão e também dos tratamentos dos processos psíquicos atuais. Integrar conceitos lacanianos em terapias breves exige foco na linguagem, no desejo e na singularidade do sujeito, mesmo com limitações temporais. A terapia breve com base em Lacan não busca aprofundar longas histórias ou buscar causas passadas, mas atua nas senhas do inconsciente presentes na fala do próprio paciente, como atos falhos, lapsos, sintomas e associações livres, para identificar como o sujeito se posiciona em relação ao seu desejo e também às leis do outro, um registro simbólico. O terapeuta lacaniano, em terapia breve, utiliza a escuta refinada para captar esses signos e ajudar o paciente a produzir um novo sentido para sua experiência, promovendo mudanças rápidas na relação subjetiva com o sofrimento. Essa abordagem é flexível, podendo utilizar o divã tradicional ou sessões frente a frente, com duração variável, mas sempre valorizando o ritmo e o modo de expressão do sujeito. Além disso, a terapia breve lacaniana considera a importância do objeto A e do desejo como motor do tratamento. O foco é na ruptura do circuito repetitivo que sustenta o sofrimento, buscando uma elaboração que permita ao paciente reinventar formas de vida mais satisfatórias. Lacan desenvolveu uma segunda clínica, na qual o objetivo é não só interpretar o passado, mas criar novas possibilidades no presente. Portanto, integrar Lacan em terapia breve significa aproveitar sua teoria para trabalhar com a linguagem e o desejo do modo direto e eficaz, respeitando a complexidade subjetiva mesmo em poucos encontros, tornando a psicanálise contemporânea acessível e funcional em contextos de tratamento limitado. Não há evidências ou registros confiáveis que indiquem que Lacan tenha participado de alguma ordem esotérica, como maçonaria ou Rosa Cruz. Lacan foi um pensador profundamente influenciado por filosofia, linguística e psicanálise, e sua obra se centra em desenvolver a teoria psicanalítica a partir desses campos, embora sua escrita e conceitos sejam complexos e por vezes tenham uma linguagem simbólica, que pode remeter a temas esotéricos, mas não há documentação que o conecte formalmente a organizações como secretas, discretas ou uma influência esotérica na sua trajetória intelectual. Essa trajetória ela está mais ligada a círculos acadêmicos, artísticos e literários do século XX, sem envolvimento em outros ramos de ordens ou estudos.
No entanto, sua obra apresenta um certo diálogo com conceitos e línguas provenientes de tradições místicas e esotéricas, entre elas a experiência mística que Lacan abordou em diferentes momentos do seu ensino. Estudos apontam que Lacan teve interesse na experiência mística, destacando especialmente figuras como São João da Cruz, utilizando sua poética e misticismo para iluminar conceitos fundamentais como o desejo, o gozo e o real. Esta aproximação não implica filiação a nenhuma ordem, tradição, seita, enfim. Mas mais uma inspiração pelos aspectos poéticos, filosóficos e simbólicos das místicas para sua elaboração psicanalítica. Ele tratou esses temas por sua dimensão simbólica e sua relação com o real lacaniano, enriquecendo a sua teoria sobre o inconsciente, o desejo e o feminino. O inconsciente lacaniano é estruturado como uma linguagem, o que está diretamente ligado ao registro simbólico. É no simbólico, campo dos significantes das leis da linguagem, que o inconsciente se expressa por meio de metáforas e também de metonímias, organizando desejos e significados reprimidos. O inconsciente, nesse sentido, não é um conjunto de conteúdos ocultos, mas uma estrutura que opera através da linguagem e das relações simbólicas.